Olá, seja bem-vindo ao canal Em Família. Estamos felizes com a companhia de vocês mais uma vez. Hoje é dia 27 de novembro, segunda-feira. A lição vai trazer a história de Naaman. Antes do nosso estudo, como de costume, nós vamos fazer uma oração. Pai, ora para nós. Oremos. Querido e bondoso Deus, louvado e bendito seja o teu nome que nos dá a oportunidade, dia após dia, de estudar a tua palavra. Pedimos que teu Espírito esteja conosco aqui no canal, com todos os que estão estudando, nos dando a compreensão necessária, os ensinamentos poderosos dessa palavra e o poder para viver. Perdoa também nossos pecados, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bem, continuamos o estudo dessa semana. Aqui na segunda-feira, nós vamos aprender um pouco mais sobre a história de Naamã. Nós estamos vendo que Deus se preocupa também com ricos e poderosos. E Naamã era um homem muito poderoso. Ele era um comandante do exército da Síria, porém ele tinha uma doença. Ele era cometido de lepra e ele ficou sabendo que em Israel havia um profeta que poderia curá-lo. Então ele foi atrás desse profeta em busca da cura. E a pergunta número 2, que a lição vai trazer, fala exatamente sobre essa história, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19, e faz a seguinte pergunta: como podemos alcançar pessoas para o Senhor? É interessante a leitura completa dessa história para nós termos a compreensão do assunto, mas essa pergunta nós vamos deixar um pouquinho mais para o final do estudo, quando nós vamos ter melhores condições de respondê-la. E o nosso estudo segue baseado nessa história. Em 2 Reis é narrado que Naamã obteve a sua cura. E ele ficou muito alegre, muito feliz com a sua cura e se converteu ao Deus de Israel. Ele vai dizer que agora ele vai adorar somente ao Deus de Israel e ele faz dois pedidos. A lição até ressalta aqui o aprendizado que nós podemos ter com esses dois pedidos curiosos de Naamã ao deixar Israel. Vai dizer assim: Naamã fez dois pedidos incomuns. E o primeiro deles que nós analisamos agora é que ele queria levar 2 mulas carregadas da terra de Israel para a Síria. Olha só que pedido curioso. E nós vamos chegar à compreensão de que esse pedido de Naamã parte de uma noção equivocada que esse comandante da guarda síria tem, advinda do paganismo, advinda de raízes idólatras que ele ainda carregava. Ele tinha a compreensão de que o Deus de Israel, que ele tinha acabado de conhecer, estava limitado ao território israelita e que ele deveria adorar esse Deus em solo sagrado, em solo israelita, mesmo morando na Síria. É importante como a palavra de Deus, ela baliza a nossa vida, ela nos ensina, ela nos leva a uma compreensão importante. Quero trazer um texto de Provérbios 4, verso 18, não está na lição, mas diz que a vereda é como a luz da aurora, vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Naamã, agora no relato, ele já foi curado da sua lepra, ele já entendeu que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro, Deus poderoso, tudinho. Mas ele tinha muito a crescer. E esse pedido mostra que a compreensão dele ainda era limitada. A segunda petição que Naaman fez demonstra a sinceridade da sua fé. Ele sabia que, mesmo ele se convertendo ao Deus verdadeiro, não seria fácil, ele enfrentaria grandes dificuldades à sua volta. Uma delas seria quando o rei da Síria fosse adorar o deus deles, o deus Rimon, provavelmente ele teria que acompanhar o rei por causa da sua função. E a petição dele era que Deus o perdoasse por isso, por causa dessa cerimônia que ele teria que participar. E essa realidade é uma realidade que atinge a todos nós na igreja, como cristão. Nós precisamos ter cuidado,
com as pessoas que estão chegando, estão aceitando a Cristo Jesus e que têm sua realidade, são sinceras, mas têm sua realidade que nós não podemos desconhecer. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Elas não cresceram ainda nas suas decisões, mas elas são sinceras, são cristãs. Um outro ponto que é colocado na lição, que nós não podemos esquecer, a lição geral trabalha a questão da missão. E como que Naamã soube do rei de Israel? Porque em sua casa tinha uma adolescente cativa que tinha sido levada para sua casa e ela testemunhou do Deus de Israel. Essa é a missão que nós devemos cumprir. Testemunhar do Deus que nós servimos às pessoas, sejam poderosas ou não, para com o propósito de salvá-las. E a resposta do profeta de Deus está registrado no versículo 19 do capítulo 5, que diz assim: vá em paz. E assim nós voltamos à pergunta número 2, com maiores condições agora de respondê-la. Diz assim: leia 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19, e responda: como podemos alcançar pessoas para o Senhor? E para trazer a nossa resposta sugerida, nós destacamos aqui na nossa classe o versículo 18 e 19, que é o finalzinho da petição de Naamã e a resposta do profeta. Nós lemos assim, versículo 18: mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Versículo 19. Eliseu lhe disse: vá em paz. Então, a partir dessa leitura, a partir do nosso estudo, nós podemos deixar como sugestão de resposta a essa pergunta que nós podemos alcançar as pessoas cumprindo a missão com sabedoria e paciência, respeitando o tempo de cada um. E assim nós chegamos ao final do estudo desse dia. Vimos Naamã curado e salvo e seguindo em paz para viver a sua vida e ter o crescimento espiritual. E a lição traz uma citação do comentário adventista que ajuda-nos muito a compreender esse tema. Diz o seguinte: Deus conduz os novos conversos passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve sempre ser levado em conta pelos que trabalham para a salvação dos outros. Uma lição importante que nós não podemos esquecer. Que maravilha, né? Que estudo edificante. O que você está achando do nosso estudo dessa semana? E o estudo de hoje? Você aprendeu bastante lições para a sua vida? Como que está sendo a sua experiência com o estudo da Palavra de Deus? Se esse estudo foi relevante para você, curta o vídeo, deixa um joinha aí que vai ajudar bastante o canal. Se inscreve e compartilhe esse assunto também. Fique com Deus.